Seja bem-vinda. Aguardando aqui o pessoal para iniciarmos a live de hoje, né, com o tema Felicidade na Conjugalidade. Então hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre esses conceitos, né? O conceito de felicidade e também o conceito de conjugalidade, né? Do viver juntos, do casamento. Será que esses dois conceitos se relacionam de alguma forma ou não tem relação nenhuma? A gente já inicia. Oi, Sandra, seja muito bem-vinda para essa live. E o tema de hoje é felicidade, felicidade e conjugalidade. Por que desse tema, né? Eu recebi aí e tenho recebido algumas sugestões de tema para trabalhar aqui nas lives, os conteúdos do meu perfil, né? Enquanto psicóloga, especialista em sexologia e também aí atendendo na demanda de relacionamentos amorosos. E aí me veio a pergunta, né? Como ser feliz? O que é a felicidade? Quem é que nunca se perguntou sobre isso? Né? Vocês, Lede, Sandra, já pensaram, né? O que é felicidade? Nós temos sim. Olá, Renata, bem-vinda. Um prazer tê-la conosco para o tema de hoje, que é felicidade na conjugalidade. E aí a gente tem muito material, na verdade, né? Falando sobre como ser feliz. E inclusive até utilizei aqui como título, né? 5 dicas para ter felicidade na conjugalidade. Mas na perspectiva da psicologia, enquanto psicóloga, eu trabalho muito esses princípios, não é mesmo? Mas cada um vai identificar aí o seu jeito de se relacionar para ter felicidade, né? Porque o que a gente estava conversando então com a pessoa que me questionou sobre felicidade? A gente tem tantos livros, né, que falam sobre isso. Como ser feliz, ou como ser rico, como ter sucesso, 4 passos para ter riqueza, 4 passos para se alcançar o sucesso. A gente tem uma infinidade de materiais que eu entendo, né, que acabam aí elencando, criando uma lista de regras, né? A gente vai aí tomando nota dessas regras, o que eu tenho que fazer para ser feliz. E agora, quando a gente pensa em felicidade, me falem aí coisas que hoje deixaram vocês felizes. Se a gente for pensar sobre esse conceito de felicidade, né? O que deixou vocês felizes nos dias de hoje? Ou então, o que se acontecer, né, no dia de hoje, fará com que vocês se sintam mais felizes? Vou esperar e vou também pensar aqui com vocês o que me deixa feliz, né, para o dia de hoje. E depois a gente vai conversar então um pouco dessa relação, né, de felicidade e de conjugalidade. Agora pensem aí, quero ver o que vocês vão trazer com relação à felicidade de vocês no dia de hoje. Vamos lá. Deixa eu ver quem mais aqui está conosco. A Virgínia, né? A Renata que mandou um boa tarde aí para nós. A Priscila, todas muito bem-vindas aqui para a gente conversar, para esse bate-papo, né? Sobre felicidade
e conjugalidade. Mas começando com o conceito de felicidade. O que te deixa feliz hoje? Vamos lá. Vamos pensar nisso agora. Né? Se eu for falar para vocês algo que me deixa feliz hoje, é estar nesse momento, tendo esse espaço, podendo estar com vocês, trazendo essa perspectiva da psicologia, né? E por que não da sexologia sobre felicidade na conjugalidade. Então, isso é algo importante para mim, né? Tem a ver aí com os meus valores, com o que faz sentido no meu dia a dia. E aí, dentro aí da esfera carreira, né? Porque hoje a gente vai falar sobre relacionamentos amorosos, conjugalidade. Então, é uma das coisas que me deixa feliz hoje. E quem quiser se sentir à vontade aí para comentar, não sei se já tinham se perguntado, o que vai me deixar feliz nessa sexta-feira? Ah, é porque é sexta. Porque é sexta, tem a expectativa do final de semana. Para algumas pessoas pode ser isso também, né? Uma expectativa de descanso. A Priscila também entrou aí com a gente agora, seja muito bem-vinda, Priscila. O papo de hoje aí é sobre felicidade na conjugalidade. E eu tô aqui perguntando quem quer compartilhar com a gente sobre o que deixa você feliz hoje, né? Pensando aí, se acontecer tal coisa, se eu fizer tal coisa, ou se eu conversar com determinada pessoa, eu vou me sentir feliz. Quem quiser compartilhar, né? Mas é muito aí, gente, a ideia de que felicidade implica em individualidade. Então, o que eu dei de exemplo, né? Eu estar aqui com vocês hoje conversando sobre esse tema me deixa feliz. Talvez a Virgínia não se sentiria tão feliz ou até nem teria o menor interesse em fazer uma live sobre esse tema, né? Estar conversando com as pessoas, trazendo essa perspectiva desse tema. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a felicidade implica individualidade, implica gostos, implica em preferências, não é mesmo? Então, tem um bichinho de estimação. Para algumas pessoas, isso faz muito sentido, elas se sentem mais felizes em ter um animal de estimação. Para outras, não é ter um animal de estimação uma das coisas que as deixa felizes, né? É ter aí uma possibilidade de comprar vários livros. Tem uma amiga que ela é muito assim, ela é apaixonada por literatura, então ela compra muitos livros. E outras pessoas, feliz por acordar, muito bem, né? O que implica esse acordar? Implica, de repente, poder fazer algumas coisas, né, Virgínia? E é por aí mesmo, isso te deixa feliz, né? E aí, se a gente for pensar agora, como eu dei o exemplo, minha amiga em comprar muitos livros. Para algumas pessoas, poder falar com a família, poder fazer uma videochamada, poder ter um relacionamento amoroso, por que não? Se a gente vai falar sobre esse tema hoje, não é? E dentro disso tudo, o que acontece? Como cada um de nós é uma pessoa única, então não tem ninguém, não tem um outro exemplar aí da Virgínia, idêntica à Virgínia, com os mesmos gostos, com o mesmo jeito de ser feliz. Então, isso também vai impactar, também vai estar presente no momento em que a gente está aí num relacionamento amoroso, então que a gente está no que eu chamei aí de conjugalidade. E entendam conjugalidade não só a ideia assim, hoje a gente também tem diversas formas de entender conjugalidade, né? Há aqueles casais que para eles é importante, faz sentido e traz felicidade eles de repente fazerem uma cerimônia de casamento. Para outros não é isso o mais importante, é o estar convivendo, né, no mesmo espaço, dividindo aí, compartilhando experiências, projetos. E aí também, né, aqui eu vou entender então conjugalidade as pessoas que têm relacionamentos amorosos estáveis e convivem juntas, independente aí de uma cerimônia, né, ou um casamento registrado aí no civil, com relação à legalidade e tudo mais.
Então, é a ideia de morarem juntos, né? Então, tá, a gente já falou um pouquinho sobre felicidade, a Virgínia deu o exemplo dela, né, do acordar. Mas agora, como que isso se relaciona com a conjugalidade? Lembra que eu falei para vocês a respeito da individualidade, né? Do que cada um entende por felicidade, como cada um se sente feliz? Isso vai impactar, né? Lá no casamento, na conjugalidade. Mas de que maneira vocês acham que vem esse impacto? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Não sei se todos que estão aí, né, presentes, vivem essa experiência de relacionamento, de conjugalidade, né? A Sandra dividiu aqui um poema, é isso, Sandra. A felicidade é como uma pluma, leve, solta. Não tem como prender ou correr atrás. Uma hora ela cai no teu colo. O que tenho que fazer é soltar estas plumas pelo ar. Muito bom, né? E faz sentido. Eu tenho uma frase também que eu gosto muito na perspectiva, né, da psicologia e que eu trago muito nos meus atendimentos, porque às vezes tem esse questionamento, né? Mas como é que eu vou ser feliz? Independente se é um atendimento individual ou se é um atendimento de casal. Como é que a gente faz para ser feliz? Qual é a receita, né? O que a gente vai precisar? E foi muito disso que eu também falei para a pessoa que me questionou a respeito. A frase é a seguinte: a ideia, né, a felicidade é que a gente possa atender os nossos valores de vida, né? O que faz sentido pra gente, o que é importante. Então, é criar uma vida rica, completa e com sentido, enquanto se aceita a dor que essa vida inevitavelmente trará. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente vai ter problemas, vai sim, não tem como não ter problemas, desafios, mas é a ideia de poder, mesmo em meio a esses desafios, regar a plantinha do que nos faz felizes, né? Os nossos valores, poder estar com quem a gente ama, seja aí na conjugalidade ou com a família, com os amigos. Então, tudo isso a gente poder investir de alguma forma a fim de atender esses valores e desenvolver estratégias e maneiras de resolver esses problemas, de superá-los, de lidar com eles, né? Na medida em que aquilo que é possível a gente aprender a mudar, né? Que a gente possa se dispor a mudar, mas também aquilo que não é possível mudar, a gente aprender a aceitar. Isso tem muita relação também com a conjugalidade. Eu vejo que a Franciele, ela entrou, deu um aceno aí, seja bem-vinda, Fran. E vamos bater esse papo aí sobre felicidade e conjugalidade. E a Sandra colocou aqui, então é o que eu chamo de um poema ritmado, né, com melodia, que na verdade o que ela nos enviou aqui é uma música do Tom Jobim. E ficou o link aí para quem quiser resgatar essa música depois, ok? Então é muito isso, né, gente? A vida, ela vai ter problemas, ela vai ter seus desafios, e a felicidade envolve a gente aprender a lidar com esses desafios e a ter essa vida rica com sentido mesmo em meio a alguns problemas. E com relação à conjugalidade, será que foge muito dessa ideia? Será que é diferente? Se a gente for pensar, assim, né, relacionar a vida individual, nosso dia a dia, enquanto pessoas, e a vida no contexto aí de relacionamento amoroso, como que eu posso ter felicidade no meu relacionamento amoroso, né? É possível isso? O que vocês acham? Dá pra gente pensar algumas ideias, algumas possibilidades, alguns princípios para isso? Para ter felicidade no relacionamento amoroso? Porque se a gente for, né, lembrar aí das individualidades, uma coisa que vem muito, assim, que eu acesso nos atendimentos, é essa ideia do que é importante para cada um, né? E o que é felicidade para cada um nesse relacionamento.
Então, assim, a gente vai ter as individualidades, então as preferências, os interesses de cada pessoa que compõe esse relacionamento, essa conjugalidade, né? E a gente não pode perder isso de vista. E nós teremos também os projetos em comum, né? Mas falando assim, parece tudo muito simples, não é mesmo? Só que quando a gente vai para o dia a dia, muitas vezes isso, a depender do casal, a depender da relação, do relacionamento aí, pode surgir alguns problemas, alguns conflitos. E aí, o que que a gente faz com isso, né? Como que a gente lida com isso? Uma das coisas que eu quero trazer hoje para vocês, e que é bastante importante, e quem me acompanha já deve ter visto algum post sobre isso, algum texto que eu publiquei sobre isso, que é a comunicação, né? Então, dentre as 5 dicas que eu tenho para vocês hoje, que é importante investir para ter felicidade na conjugalidade, é a habilidade de comunicação. Ah, Ju, mas isso é fácil. Ah, isso eu já sei. Será, gente? Né? Porque nós temos muito assim um mito do amor romântico, do tipo, ah, ela me ama, ele sabe, ele me conhece, ele sabe que eu prefiro tal coisa, ou ele sabe que eu não gosto que ele tenha esse comportamento, ou que ele faça esse tipo de coisa, que ele deixe a louça na pia. Será que ele sabe? Será que ele sabe o quanto isso te incomoda ou o quanto seria realizador e traria felicidade para você ou tranquilidade que a louça não ficasse na pia? Entende? Até que ponto o outro tem essa clareza do que você prefere ou não, né? Porque você já tiver uma situação do tipo, alguém pergunta assim, ah, o que que você quer almoçar hoje? Não sei, escolhe aí um prato. Ou então eu vou até para uma coisa mais complexa, né? Como é que vocês estão se sentindo hoje? Vocês conseguem me responder? Ah, nesse momento, qual é a emoção que predomina aí para você? E aí eu sei que algumas pessoas vão dizer, ai, eu não sei. Quantas vezes eu já ouvi isso, tanto em consultório quanto fora, né? Ah, eu não sei, não sei nem colocar em palavras como eu me senti naquele determinado momento em que aconteceu tal coisa. Ou então eu preciso tomar uma decisão e eu não sei que caminho escolher. Então, onde é que eu quero chegar? Muitas vezes a gente não consegue saber o que vai nos deixar mais feliz, né? Identificar qual é o melhor caminho. Então, como que tem-se essa ideia romântica de que o outro possa saber de forma milagrosa, né? Aquilo que eu quero ou aquilo que eu não quero, aquilo que me deixa mais feliz ou aquilo que me incomoda, entende? A gente é tão complexo, sem contar que nós podemos mudar de ideia. Então, ai, não, mas a Ju, sei lá, a Ju não gosta de brócolis. Aí daqui a pouco a Ju passa a gostar. E aí, sabe, umas coisas assim, não vou dar um presente pra ela de tal cor porque ela não gosta daquela outra cor, mas daqui a pouco ela passa a gostar. A gente muda também, né? Nós somos pessoas, nós temos um dinamismo, a vida é assim. Então, também isso de conseguir comunicar, e é em tudo, né? No caso da conjugalidade, vai dizer respeito tanto sobre si, quanto sobre a casa, por exemplo, né? Conversar sobre uma decoração, conversar sobre a cor da parede. Não, mas eu jurei que você queria outra cor, não acredito que você comprou essa lata de tinta. Pronto, né? Compartilhar as informações, o que está faltando, o que precisa, se envolver filhos. Aí tem sobre educação de filhos, escolha de escola. Então, tudo isso, gente, vai exigir uma comunicação efetiva, sabe? Que aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu quero, eu consiga fazer chegar essa mensagem à minha parceria, né? Que pode ser um parceiro ou uma parceira. Então, pode ser um relacionamento homoafetivo, pode ser um relacionamento com mais de 2 pessoas também. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nas próximas lives. Então, a gente tem vários modelos de relacionamento.
mas pensando em relacionamento amoroso, né? Em relações interpessoais que envolvem afeto, que envolvem sexualidade, tá? E a Virgínia comentou aqui pra gente: com o tempo, aprendi que algumas coisas conseguimos mudar no relacionamento. Concordo, viu, Virgínia? E algumas características nós não vamos mudar e sim respeitar. Perfeito. Porque há coisas que o outro tem interesse em mudar, e tudo bem se a gente solicitar e a gente colocar ali, eu gostaria que você lavasse a louça, né? E ok, mas tem outras coisas que fica muito mais difícil, né? Que diz respeito a um pouco mais da personalidade e que talvez a pessoa de fato não queira mudar. Por exemplo, eu quero que você lave a louça imediatamente após o almoço. E aí a parceria pode me dizer o seguinte: mas eu quero descansar. Quem é que tem razão nesse caso? Né? Será que tem certo e errado? Será que só um tem razão? Então isso também envolve comunicação de, olha, eu gostaria que fosse assim. Então, o que quer dizer isso? Um tá me dizendo que é muito importante a limpeza, a organização da casa, e o outro tá me dizendo que é muito importante o descanso. Quem tem razão? Há razão? Há razões, né? E isso também é muito, muito importante, a gente poder aceitar a outra pessoa, sabe? É legítimo que um queira descansar depois do almoço. Ou seja, lá em que momento, né, do seu dia, que teve um dia de trabalho e mal chegou em casa. Então, é a ideia da gente também poder validar a emoção do outro, como o outro se sente, como o outro prefere, e não só a minha, né? Porque sim, implica amor próprio, eu defender as minhas ideias, eu defender aí as minhas opiniões, os meus sentimentos, mas implica amor ao outro, que aí é a ideia de conjugalidade, de relacionamento. Relacionamento, ele é investimento, né? Como tem aquela brincadeira, o relacionamento é a ideia de um jogo de frescobol. Quem aí já jogou frescobol e sabe como é que é o jogo? É a ideia de a gente jogar a bolinha na mão do outro, da gente poder cooperar para que essa bolinha não caia. E não é um jogo de tênis que eu vou jogar de uma maneira que a parceria não consiga, né, acertar. Então a ideia é que os dois acertem, que os dois ganhem. E isso também é bem difícil. Por que é bem difícil? Se a gente for pensar, a nossa cultura, né, a maneira que nós somos ensinados e ensinadas, será que é uma maneira de conviver com as pessoas de um modo mais competitivo ou de um modo mais cooperativo, de contribuir, de ajudar e de pensar assim, como que eu posso ajudar a pessoa que vive comigo, que tá ali nesse relacionamento comigo? Qual é a tendência, se a gente for pensar na nossa cultura, no nosso sistema, inclusive econômico, capitalista? É mais cooperativo ou é mais competitivo? É mais ganhar ou perder? Ou é mais ganharmos todos os envolvidos? Não é mesmo? Então, gente, é importante ter essa perspectiva, sabe? De relacionamento, assim. Eu vou fazer isso vai contribuir para o nosso relacionamento, né? Para os dois. Ou é algo que, assim, nesse momento eu tô pensando só em mim e eu tô desconsiderando o outro. E que impacto isso vai ter na conjugalidade, né? No nosso relacionamento. Então, e também pensar isso, né? A gente tenta ser aceito, né? Não é bom quando a gente é aceito e respeitado no que a gente sente, no que a gente deseja. Então, essa reciprocidade, ela é muito importante no relacionamento amoroso. Assim como tem sua importância nas amizades, né? No amor fraterno com as nossas famílias, não é mesmo? Então, no relacionamento amoroso não é diferente. Isso a gente poder considerar e aceitar o outro de forma legítima e de forma integral, né? Com as coisas que com as características que a gente não gosta tanto assim,
porque certamente o outro também tem aquelas ideias do que não gosta muito na gente, né? E com as qualidades, com o que a gente admira, com o que a gente tem em comum, com o que é convergente entre as pessoas envolvidas nessa relação, né? Sejam duas, mais de duas, seja o formato que for de relacionamento amoroso, ok? Tem aqui um comentário ou uma pergunta da Franciele. Escuto muito a frase: sacrifiquei muita coisa para ser feliz no meu relacionamento. A dúvida que fica para mim é preciso sacrificar nossos sonhos, gostos e preferências para ser feliz na conjugalidade? Gostei muito dessa pergunta, Fran. Gostei por quê? Né? Porque assim, se a gente for pensar na complexidade individual das pessoas, né? Cada pessoa tem aí os seus interesses, suas preferências, seus projetos de vida. Eu acredito que sim, né? Vamos dizer, a pessoa que não está no relacionamento amoroso. E aí depois, a ideia de relacionamento e de conjugalidade implica a gente conseguir, de alguma maneira, conciliar todos esses interesses, gostos e, né, individuais com os gostos e interesses do casal, enquanto casal, né? Projetos do casal, do tipo, a gente vai morar nesse lugar, nessa rua, nesse bairro, nesse país, a gente vai ter um, dois, não vai ter filhos. Então, tudo isso em consultório, em terapia de casal, em terapia, né, pensando aí nos relacionamentos amorosos, na terapia individual mesmo, né, com aquelas pessoas que têm um relacionamento, muitas vezes vão ser alguns impasses. E aí entra também a ideia de conflito. Será que é possível viver sem conflito um relacionamento amoroso? Então, eu entendo que não, justamente porque a gente tem diferenças individuais que nesse momento da conjugalidade estão presentes. E aí, isso de sacrificar é importante entender, né? Até que ponto, e aí entra um pouco disso, né, de resolução de problemas. A gente já falou aqui, só recapitulando para quem chegou agora, né? A Cris, seja bem-vinda, Cris, a Sabrina também, muito bem-vindas. Muito legal saber, assim, do interesse de vocês por esse assunto, por esse tema, né, de dicas para ter aí felicidade na conjugalidade. A gente já falou um pouco da importância da comunicação, que ninguém tem bola de cristal para, né, saber, para antecipar, para saber o que o outro quer, o que o outro precisa, as preferências. A gente já falou um pouquinho sobre a aceitação da outra pessoa, né, dos seus sentimentos, das suas preferências também, assim como a gente quer ser aceito e aceita, certo? E aí também entra um pouco do que a Fran falou de sacrificar algo pelo relacionamento. E ter essa clareza, né? É um investimento que para mim é viável investir, ou eu estou deixando de fazer algo que para mim, assim, é muito, 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 muito importante. Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que o meu esposo, meu parceiro, minha parceira, queira que eu deixe de fazer algo. No meu caso, meu parceiro quer que eu deixe de fazer lives e converse com o público sobre relacionamento amoroso, sexualidade, disfunção sexual, tudo que eu trabalho. E isso para mim é um valor muito alto, é um interesse muito importante, faz muito sentido para mim. Então, até que ponto eu vou ceder a esse pedido ou não? E até que ponto, em não cedendo, o outro vai conseguir me aceitar, né? Entendendo que para mim isso é muito importante. Então, essa análise, Fran, cabe, é muito adequada, sabe? Porque também é aquela ideia, né? Poxa, eu vou dizer que, eu deixei de fazer porque você quis que eu deixasse de fazer. Aí começam as acusações. Então, a gente precisa ter essa consciência de que aquilo que eu escolho fazer no relacionamento, poxa, se eu tô tomando como um sacrifício, já fica um alerta. Eu não tô entendendo como uma contribuição e um investimento e algo bom para todos os envolvidos naquele relacionamento. Eu tô entendendo que eu estou me sacrificando.
Então, essa perspectiva a gente precisa estar muito atenta, porque em algum momento, né, também vejo isso, surge outro conflito. Ah, mas eu abri mão daquilo, daquilo e daquilo por você. Tá, mas foi pelo outro ou foi pelo relacionamento, pela relação? Pensando que a conjugalidade, ela é produto da relação entre, né, da interação entre esses envolvidos, seja um casal, seja, sei lá, um poliamor, mais pessoas, né? Mas todos contribuem de alguma forma, todos impactam de alguma forma para que a relação seja daquele jeito, entende? Então, precisa investigar melhor. Agora, quando usa essa palavra sacrifício, já me acende a luzinha amarela de alerta de tem que ter um cuidado aqui, né? Se é um sacrifício, será que não é melhor a pessoa tentar comunicar melhor por que é tão importante para ela, né, fazer tal coisa ou não? Ou, por exemplo, se é um sacrifício no sentido de, eu vou organizar a casa, deixar tudo, né, ok e tal, eu tô deixando de estar aqui na live, né, da minha profissão e tal. Será que não cabe pedir ajuda? Né, aí entra a resolução de problemas, que é o item 3 das dicas. Será que não cabe que essas pessoas nesse relacionamento contratem alguém para cuidar dessa organização, dessa limpeza, porque a gente sabe que também tem uma questão de gênero, né? Se a gente for pensar nas tarefas domésticas, que as mulheres geralmente são muito educadas para terem habilidades para essas tarefas, enquanto os homens nem tanto. E aí também pode ter algum tipo de conflito nesse sentido, sabe? Poxa, eu me sacrifico, eu cuido da casa, faço tudo isso e meu parceiro ele não reconhece, sei lá, não valoriza, entende? E aí a Fran comentou aqui com a gente, sim, normalmente essa frase vem com muitas mágoas. Isso mesmo. E também é a ideia, assim, né, Fran, de a gente cuidar para não virar isso de acusação, e para não ficar essa coisa de puxar o passado, sabe? Eu tento orientar muito nesse sentido. É importante comunicar, sim, que a gente está insatisfeita ou insatisfeito, que é expressar sentimentos, isso é bem importante para o outro ter essa noção, né, de como é que você se sente. Mas por exemplo, eu cedi em algum momento para aquela pessoa. Eu vou ficar guardando isso para no futuro meio que acusar, eu fiz isso por você. Esse clima de acusação, será que ele ajuda ou ele atrapalha o relacionamento amoroso? De novo, entende? Então a gente precisa aprender esse tipo de habilidade, né? Também de resolução de problemas, de conseguir comunicar o que desagrada, de pensar juntos possibilidades. Às vezes, para os dois é muito importante ter uma casa organizada. Só que de que modo, em que momento que vai ser feita essa organização, entende? Sei lá, um gosta de dormir até tarde, o outro quer acordar cedo para limpar a casa. É negociar, né? E negociação é algo também muito importante no relacionamento amoroso. A conjugalidade é um balcão de negociação, né? Parece assim, mas você está trazendo um viés comercial. Não, porque negociar é a gente pensar possibilidades juntos para resolver uma situação e aí o resultado ser satisfatório aos dois. Então, assim, no que você pode ceder, no que o outro pode ceder. Não, a gente não tem como pagar alguém para limpar a casa. Daí um quer acordar muito cedo e o outro quer acordar super tarde. Mas vamos negociar, não dá pra gente então limpar a casa às 10 da manhã ao invés de ser às 7 da manhã? Aí vai um cede daqui, outro cede dali. Então também essa habilidade de negociação ela é super importante, tá? Vavá, relação posta no ego versus relação de parceria. Sim. É isso, né? A gente precisa ter essa perspectiva. Às vezes tem esses ideais de amor romântico, de que vai ser tudo perfeito, de que vai ser tudo maravilhoso, conto de fadas. Mas dá trabalho, gente. Dá trabalho nesse sentido de poder desconstruir uma perspectiva competitiva, né? De competição, de mostrar que eu tenho razão, de que eu tô certa,
que culturalmente a gente tem muito presente esse tipo de educação, e ir para uma relação mais de parceria, em que os dois ganhem, né? O frescobol, vou jogar na mão do meu parceiro, eu vou ajudar ele a acertar a bola, não vou fazer ele correr atrás da bola num jogo, tipo jogo de tênis, entende? É contribuir, é estar junto, é poder tendo essa perspectiva, porque senão também vira isso, né? Muitas vezes o casamento, aí o estar junto, a conjugalidade vira uma disputa, né? Então quem tem razão, quem tá certo, quem. E aí? É isso que se quer? É essa ideia de perde e ganha? Será que é por aí que vai ser uma relação saudável? Sabe? Nesse sentido. Do que ficar ali gastando a energia com as disputas. A gente pode disputar em outros âmbitos, né? A gente pode participar de jogos esportivos, a gente pode, enfim. Mas será que o campo das emoções, né, das relações afetivas é um campo que, ok, ficar vivendo em disputa diariamente, com frequência? Então é bacana a gente pensar sobre isso, né? Olha só a contribuição aqui. A delicadeza em compreender e lidar com o jeito um do outro. Essa negociação é deliciosa e constrói a relação. Eu concordo. E é isso mesmo, né? A gente poder se abrir para entender as razões do outro. E isso de compreender é uma palavra muito importante. Porque só pode chegar a uma compreensão aquela pessoa que se abre para uma comunicação, porque a comunicação precisa. Um vai estar falando, o outro precisa estar ouvindo atentamente, né? Uma escutativa, tentando entender. Eu entendi que você está querendo isso e isso. Eu entendi que para você é importante, então, ter a casa limpa no final de semana e a gente limpar junto e você ter ajuda para isso. Tá. E aí entra a negociação, né? Mas eu conseguir compreender o outro, tentar, né, a empatia, usar a perspectiva do outro é super importante. Senão eu fico só no meu, né? Só no que a Vavá chamou de ego, né? Fico só na minha perspectiva, na minha ideia. Ouvir com o coração. E ouvir com o coração, eu vou traduzindo mais para psicologia, senão a gente fica mais muito no romântico da coisa. Mas assim, pensando em termos práticos, né, de comportamento, é isso. Se eu tô conversando com a pessoa, a ideia é que eu esteja aqui tentando interagir com ela, como eu tô fazendo com vocês. Não é assim, tá falando e eu tô aqui fazendo uma outra coisa, não, sabe? Eu não tô envolvido totalmente. E eu sei, gente, eu sei que as pessoas às vezes, DR. Dá trabalho? DR dá trabalho. Mas assim, o que vai dar mais trabalho? Se a gente for pensar, né? É daqui a pouco virar uma briga, alguém explodir porque tá muito de saco cheio com alguma situação. É isso, sabe? Então a gente com as DRs, com a comunicação, com as conversas, com os diálogos, a gente previne muitos outros desgastes. A gente previne muitos estresses, a gente promove compreensão, né? A gente promove escuta ativa, a gente promove a possibilidade de contribuir um com o outro, de estabelecer parceria. E a comunicação, ela também impacta muito na intimidade. E para muitas pessoas, essa intimidade, ela é extremamente importante para aquela intimidade da hora H, da sexualidade, de tirar a roupa com a luz acesa, entendeu? Então, tudo isso está interligado. E isso impacta de alguma maneira, né? Já ouvi também em consultório, poxa, agora eu tô entendendo que a gente já não tava transando porque a gente vinha brigando. E aí, qual era o clima para transar? Eu sei que algumas pessoas fazem as pazes transando. Eu sei que às vezes o sexo tem essa função também. Mas para algumas pessoas, quando elas estão nesse clima de estresse, de briga, elas não transam porque não tem clima, não tem proximidade. A intimidade fica prejudicada, sabe? Não tem tesão nesse caso, para muita gente. Então é importante a gente poder estar atentos e atentas
a essas situações, né? A essas possibilidades de comunicação, de aceitação do outro, de conseguir resolver os problemas, sabe? Encontrar estratégias para resolver e inicialmente reconhecer que há um problema também, né? Porque às vezes as pessoas, como eu não sei resolver, eu vou deixando. E aí vai virando a bola de neve, tá? Então, o que eu falei da negociação, falei aí no comecinho, né? Comunicação, que é a dica 1, a aceitação, a dica 2, resolver problemas, a dica 3, e a dica 4, que ficou aí por conta de negociarmos, né? A gente poder aí, um cede um pouquinho, o outro cede um pouquinho, sempre na perspectiva de contribuir, não de sacrifício, como a Fran trouxe antes. Se tiver pesado, se a ideia, se a palavra que vem é sacrifício, precisa ver melhor essa situação, tá? E a cooperação, que a cooperação é a última, mas assim, elas não estão em ordem de importância, tá? Todas são muito importantes, essas dicas, e estão sempre interrelacionadas. Então, a ideia de cooperação é isso, é a perspectiva, lembrem sempre, do frescobol. É jogar na mão do outro, é ajudar. Porque a minha parceira ela é muito estressada, ela reclama de tudo. E, né, aquele clima de acusação, tá? Mas o que você pode fazer para ajudá-la, então? O que dá para fazer? Né? Não sei, às vezes pode pensar uma maneira, se estressa lá com a família dela ou com o trabalho dela. Não sei, sugerir que ela procure uma terapia ou sugerir que os dois façam uma corrida juntos 2 vezes por semana. Enfim, gente, há uma série de possibilidades. Mas a cooperação, ela é sim muito, muito, muito importante nas relações amorosas, tá? Esse próprio termo DR, né, discutir a relação, já fala de um momento desagradável, como se a intimidade das conversas e ações não viessem de um jeito natural. Eu gostei muito disso, porque também tem essa perspectiva, né, de que, conflito, não, eu fujo de conflito, eu fujo de discutir a relação. Como se discutir a relação já estivesse predestinando uma briga, né? E não necessariamente, gente. A gente às vezes também aprende muito isso, né? Não, fuja de conflito, não é bacana contrapor as pessoas. Até que ponto, né? Será que dá para viver a vida inteira fugindo de conflito? Ou então dizendo amém, ok, para tudo aquilo que, poxa, a pessoa mora com você, vive com você, tem uma relação que a ideia é ter intimidade, aí você vai ficar toda ou todo, né? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso falar tal coisa que vai desagradar, é um problema desagradar. Até que ponto é um problema desagradar, não é? Porque desagradar o outro pode ser me agradar em alguma medida, certo? Pode ser valorizar algo que para mim é muito importante. Sair com as minhas amigas é muito importante. E aí, sei lá, eu marquei com elas e aí o parceiro diz, não, mas poxa, não vai. Então, dizer não para ele nesse momento pode ser dizer sim para mim. E de novo, aí pode entrar na negociação, né? Não, amor, hoje eu vou sair com elas, mas amanhã eu vou reservar que a gente, depois dos nossos trabalhos, a gente vai fazer tal coisa juntos. Entende? Não necessariamente você precisa deixar de fazer. Agora, é muito importante a gente não perder de vista isso. O que nos faz feliz enquanto pessoas, enquanto indivíduos, e o que nos faz feliz dentro da conjugalidade, dentro do relacionamento amoroso, né? E expressar assim. É aqui um movimento de encorajamento. Eu sei que a gente não é muito encorajado muitas vezes, né, a dizer, a contrapor, especialmente as mulheres, se a gente for pensar em questão de gênero, né? Às vezes a gente tem que ser, ou esperam que a gente seja muito delicada, né? Ela disse não, mas é joguinho. Não, ela disse não, porque eu não tô afim mesmo, sabe? E aí, às vezes, a pessoa precisa ser mais firme pro outro entender que não, ela não quer, ela tá incomodada, ela não quer tal coisa, né? Mas eu concordo que a DR fica muito isso, parece que vai ter um climão e vai dar briga e vai dar problema.
como se já não houvesse um problema a ser resolvido, porque se, né, vai se discutir, debater uma situação. A Fran trouxe aqui para nós. Acho importante comentar que nem todas as relações são como nos filmes. Perfeito. Conheço muitos casais que não desfrutam de suas conquistas porque esperam que a relação seja como nos filmes, tudo fácil, tudo mágico. Ótimo, Fran. E é muito isso, né? Qual é o ideal que cada um de vocês e de nós, né, me incluo, que a gente tem de casamento, de conjugalidade, de viver juntos. O que é um bom casamento? É um casamento sem conflito? Dá pra ser, é possível, né? É um casamento que tudo é sim senhor, sim senhora, ai meu amor, e sempre, a todo momento. O que a gente pode, inclusive, ganhar com os conflitos, não é? Ah, eu faço de um jeito, você faz de outro. A gente pode conseguir um terceiro jeito de organizar a casa, de escolher uma escola para os filhos, não sei, pedir uma opinião de uma terceira pessoa, pesquisar mais sobre. Então, isso é bem relevante. E, inclusive, pensar que também assim, claro, cada pessoa, a gente sabe que também a conjugalidade, ela vem permeada por uma série de outras crenças, vamos dizer assim, uma série de outras regras, né? Tanto pensando nas mídias, nos filmes, o que traz, os contos de fada, até pensando na religiosidade de cada pessoa, o que é importante. Mas se a gente for debater assim, terapia de casal, terapia, né, dos relacionamentos, também pode se chegar ao momento de entender que não está sendo bom para os dois aquela relação que eles têm produzido, né? Aí a terapia de casal vem como uma forma de entender o que está acontecendo e poder ajudá-los se o objetivo é seguirem juntos, né, nessa caminhada. Mas também pode chegar à conclusão de que não tem tanta convergência assim, tantas coisas que os unam ou que eles queiram mudar para que daí eles possam estar juntos, né? E aí pode servir, inclusive, para um processo de separação de uma forma menos sofrida, né? Com menos sofrimento. E só lembrando que isso também é bem importante, né? As pessoas às vezes têm aí um preconceito com terapia de casal, um preconceito com ir ao psicólogo por essas razões, mas aí estão com problema, chegam lá nos advogados, né, para separar. E aí, não, mas eu não vou gastar com terapia de casal, eu não vou falar com psicólogo sobre as nossas intimidades. E aí vão, né, para a área jurídica e lá eles entendem, já ouvi, assim, relatos de profissionais desse âmbito, né, jurídico, e que na verdade eles precisavam de uma mediação conjugal, né? Eles têm esses problemas e aí eles escolheram como uma solução se separarem, mas que sentem que muitas vezes os dois gostariam de continuar, só que eles não sabem como mudar algumas coisas, né? Ou então, não, mas é muito dinheiro investir na terapia de casal. Mas e para se separar? Como é que é? Quais são os custos da separação? Sejam os financeiros, sejam os emocionais. Então, isso tudo a gente precisa ter, né? Assim, essa noção, essa consciência das possibilidades que a gente tem de resolver algumas situações, de melhorar algumas relações, sabe? Isso, a alta responsabilidade, né? E responsabilidade enquanto casal. Muito bom, isso mesmo. A Raquel também entrou aí, seja bem-vinda, Raquel. A gente está aqui comentando, né, sobre felicidade na conjugalidade. Vavá colocou aqui expressar o desejo e incômodo é justamente para gerar intimidade verdadeira. Isso, né? Porque às vezes assim, aí você conversa assim, uma roda de amigos, a Ju gosta disso. Aí o parceiro olha assim, ela gosta disso. Ela nunca me falou que ela gostava, sei lá, de uma série, de uma banda, assim, até que ponto vocês se conhecem, vocês se permitem conhecer, vocês conseguem abrir o coração pro outro, né, dizer dos seus sentimentos, todos eles, né, inclusive aqueles às vezes tidos como negativos, a raiva, o desconforto, né, a vergonha,
Bem-vinda, colega de profissão. Tudo bem? A Vavá, a ideia de estabilidade nos faz morrer, enquanto a relação real. Transformar é saudável, gostoso e necessário para evoluirmos enquanto ser e nos questionar com quem anda conosco. Isso é respeito. Perfeito, adorei, né? Isso me lembra, eu sempre lembro de uma comparação, né, que uma professora minha fazia, Catarina, que a vida ela é instabilidade, né? Instabilidade é vida. Então tem dias que assim como indivíduos, né, pessoas fora de um relacionamento amoroso, a gente tem dias que tá mais feliz, tem dia que não tanto, tem dia que se sente mais bonita, tem dia que não tô muito legal, né? Na conjugalidade isso também aparece, sabe? Então é essa instabilidade, né? Às vezes a gente tenta a busca de um equilíbrio e é compreensível, mas às vezes a gente precisa aceitar, nem queria usar a palavra precisa, mas é saudável aceitar que nem sempre a parceria vai estar num humor maravilhoso, uhul, super feliz, às vezes vai estar com a cara amarrada por alguma situação, não necessariamente com você, né? E às vezes vai estar triste por alguma outra situação, frustrada. Então, é de novo isso das emoções, né? E da aceitação dessa outra pessoa que talvez naquele dia não esteja super feliz, super entusiasmada com as coisas que têm acontecido. Agora também a gente tem bem essa realidade de isolamento social, né? Que conta um pouco para nós também sobre essa instabilidade, né? O quanto a gente foi pego aí de surpresa em algumas situações e ainda vai continuar acontecendo essa instabilidade, esses não sei, né? Essas preocupações muitas vezes. Então, como estar todo dia, não tem como ser alegre o tempo inteiro, como diria uma música que eu conheço. Faz parte essa instabilidade. É verdade. E aí, o que eu tinha falado do exemplo da professora Catarina é justamente aqueles aparelhos da medicina que eu esqueci o nome agora, mas que controlam aí, registram os batimentos cardíacos, né? Quando a gente tem altos e baixos, isso indica vida, certo? Tem alguns picos, né, dos batimentos cardíacos. Agora, quando a gente tem uma estabilidade, já não tem mais vida, né? Já se encerrou a vida. Então eu uso muito esse exemplo para quando me acontece alguma coisa assim, que eu fico triste, que eu fico frustrada, que eu fico com raiva, né? Tudo bem, sabe? A gente tem as nossas instabilidades, a vida é isso, né? E a gente vai aprendendo a lidar e a gente cresce muito enquanto pessoas quando a gente aprende a lidar com isso, certo? Eu vejo que a Cris mandou aí um emotion, né, apaixonado, assim, com os corações, que bom. Que o meu amigo Rodrigo entrou aqui na live também, seja bem-vindo, Rodrigo. E aqui mais um comentário. Adoro quando vocês participam assim, porque eu gosto de interagir, né? Permissão de ser alegre ou triste, apenas ser e poder ser para o outro. Apreciação gera plenitude de si, do outro e de ambos nessa união real. Perfeito. É isso aí. E é tão bom, né? Quando a gente se sente assim, poxa, hoje eu tô para baixo e tudo bem. O outro tá ali para me apoiar, para me compreender e me aceita do jeitinho que eu sou e do jeitinho que eu consigo ser nesse momento da minha vida. É isso aí, gente. Então, o que eu desejo é que esse nosso bate-papo, né, que eu tô encerrando agora, possa ter servido pra gente pensar um pouco mais nessas dicas, nessas possibilidades aí de ter felicidade ou mais felicidade nas relações amorosas, tá? Espero vocês aí na semana que vem pra gente sextar de novo, né? Ter esse nosso bate-papo sobre sexualidade, sobre relacionamentos. Enviem suas sugestões, fiquem muito à vontade para interagir comigo, que eu gosto muito dessa interação, de estar próxima de vocês.
Um bom final de semana para todas e todos, né? A gratidão da minha parte também, viu, gente? Um grande beijo, até a próxima. Vem comigo. Até mais. Tchau, tchau.